Bem-vindos ao canal Manaus Antiga, onde o passado ganha vida através de relatos autênticos e imagens raras. Imagine o ano de 1864, quando o vapor dos barcos a lenha ainda ecoava pelo Rio Negro, trazendo ecos da corte imperial do Rio de Janeiro até as margens selvagens de Manaus. Foi nessa era de expansão territorial, sob o segundo reinado de Dom Pedro II, que o presidente da província, Adolfo Barros Cavalcante de Albuquerque Lacerda, assinou o Regulamento número 13, datado de 31 de agosto. Esse documento simples, mas visionário, deu vida ao que seria o embrião do Ginásio Amazonense Pedro II, uma escola secundária destinada a formar os primeiros intelectuais da região, longe dos salões europeus. Não havia prédios imponentes ainda. As aulas ocorriam em salas improvisadas no antigo Palácio da Justiça, com carteiras de madeira bruta e quadros negros, feitos de ardósia, trazida de Pernambuco por mulas exaustas. Os alunos, filhos de seringueiros e comerciantes de cacau, chegavam de canoa, uniformes encharcados pela garoa amazônica, ansiosos por lições de latim e aritmética que prometiam elevá-los acima da selva densa. Mas o verdadeiro pulso da instituição pulsou mais forte em 1869, quando o Regulamento número 18, promulgado em 14 de março pelo presidente João Wilkins de Matos, transformou-a no Liceu Provincial Amazonense. Wilkins, um engenheiro português radicado na província, via na educação a chave para domar a vastidão inexplorada do território. Ele insistiu que o currículo incluísse não só ciências exatas, mas também botânica e zoologia, para que os jovens compreendessem as riquezas da floresta, o látex que logo inundaria as ruas de Paris com pneus de borracha. Uma história que circula entre os arquivos poeirentos do Instituto Durango Duarte conta de um aluno chamado Manuel, um órfão de pescador que aos 12 anos recitava Virgílio em latim para impressionar o diretor. Manuel cresceu para se tornar o primeiro farmacêutico formado na província, misturando ervas indígenas com fórmulas europeias para curar febres maláricas que dizimavam os vilarejos ribeirinhos. Avancemos para 1886, um setembro chuvoso que não apagou o brilho da inauguração do prédio atual. O presidente Ernesto Adolfo de Vasconcelos Chaves, com sua barba farta e casaca importada, cortou a fita cerimonial em 5 de setembro, sob aplausos de uma multidão que incluía indígenas curiosos e barões da borracha recém-enriquecidos. Projetado pelo arquiteto italiano Giovanni Lutini, o edifício neoclássico erguia-se como um templo grego no coração da praça, com colunas dóricas que pareciam desafiar a umidade equatorial. À direita, um pavilhão de ginástica servia de playground, mas logo abrigaria um jardim de infância para filhas de professoras viúvas. Naquela noite de festa, fogos de artifício iluminaram o céu, e um banquete com tambaque assado e tacacá quente celebrou o marco. No entanto, nem tudo era glória. Uma enchente repentina no ano seguinte inundou os porões, forçando alunos a estudarem sobre caixotes flutuantes. Uma lição prática de hidrologia que nenhum livro previa. O decreto número 34, de 13 de outubro de 1893, sob a República recém-proclamada, rebatizou o liceu como Ginásio Amazonense, anexando o curso normal para formar mestres escolares. Foi época de turbulências. A revolta da Armada ecoava distante, mas em Manaus, o foco era sobreviver ao declínio inicial do ciclo da borracha. Professores como o matemático José de Anchieta Júnior, descendente do missionário jesuíta, contavam aos pupilos lendas dos caboclos que navegavam os solimões guiados por estrelas, integrando o folclore ao ensino de navegação. Uma anedota preservada em diários pessoais descreve uma gincana noturna em 1897, quando alunos escalaram as colunas do prédio
para pendurar lanternas de carnaúba, simulando a constelação de Órion. Um ato de rebeldia estudantil que rendeu detenção, mas inspirou gerações de astrônomos amadores na província. No alvorecer do século XX, o ginásio se tornava refúgio intelectual em meio à febre do látex. Em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, enquanto a Europa sangrava, salas lotadas debatiam o darwinismo com fervor, com alunos como o futuro jurista Raimundo Rocha dos Santos posando na escadaria principal para fotos que capturavam a dignidade da juventude amazônica. Rocha, que mais tarde seria juiz de direito, lembrava em suas memórias como o diretor impunha silêncio absoluto durante as aulas de história, para que o eco das vozes evocasse os espíritos dos colonizadores portugueses. Uma história menos conhecida envolve a biblioteca improvisada. Livros contrabandeados da França, escondidos em barris de farinha, chegavam via correio-mor, alimentando mentes sedentas por Voltaire e Rousseau, longe dos rigores da Inquisição que ainda assombravam narrativas orais indígenas. 1936 trouxe um marco jornalístico com o lançamento de O Ginásio, o órgão oficial dos estudantes, que em setembro dedicou edição inteira à elevação do Amazonas à categoria de província em 1850, quase um século depois. Redigido por alunos sob orientação do professor de português Afonso Arinos, o periódico denunciava sutilmente as desigualdades do ciclo da borracha decadente, com crônicas sobre seringueiros explorados que enviavam filhos para estudar ali em troca de uma educação gratuita. Uma edição rara guardada no acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Amazonas relata uma peça teatral encenada pelos veteranos, uma paródia da corte imperial, onde Dom Pedro II era retratado como um cacique da selva, distribuindo cópias da Constituição aos botos do Rio, risos que aliviavam a tensão da Grande Depressão Global. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943, o ginásio ganhou o nome de Colégio Estadual, servindo de quartel improvisado para cursos de enfermagem do Exército Brasileiro, que se preparava para a campanha da Itália. Alunos do terceiro ano, com uniformes remendados, auxiliavam em treinamentos de primeiros socorros, aprendendo a estancar feridas com folhas de cipó, enquanto discutiam o New Deal de Franklin Delano Roosevelt nas pausas. Uma carta de um ex-aluno, o engenheiro civil Bento de Oliveira, descreve como o pavilhão de ginástica foi convertido em dormitório para soldados yankees em trânsito para a base aérea de Ponta Pelada, trocando aulas de educação física por conversas sobre jazz e aviões Liberator, um intercâmbio cultural que plantou sementes de modernidade na província isolada. O Colégio Estadual, como se chamava então, abrigava debates acalorados sobre a industrialização da borracha sintética. Uma história oral, transmitida por netos de zeladores, fala de uma biblioteca secreta no sótão, volumes de antropologia sobre os índios ticuna, contrabandeados para evitar censura do Serviço de Proteção aos Índios, que os alunos liam à luz de velas de cera de murumuru durante noites de lua cheia. A ditadura militar de 1964 trouxe sombras aos salões iluminados. Renomeado Colégio Amazonense Dom Pedro II, em 1975, após o AI-5, o ginásio resistiu como oásis de pensamento crítico. Alunos do movimento estudantil, inspirados pela Passeata dos 100 Mil no Rio de Janeiro, organizavam saraus clandestinos, recitando Drummond e Bandeira, com o risco de prisões sumárias pela Polícia Federal. Uma relatora anônima em arquivos da Universidade Federal do Amazonas conta de uma professora de literatura, Dona Maria das Dores, que codificava mensagens em redações sobre o modernismo brasileiro, ensinando disfarçadamente sobre direitos civis aos filhos de sindicalistas da Zona Franca emergente. Esses jovens, muitos deles,
migrariam para Brasília como burocratas, carregando o sotaque manauara para os corredores do Poder Federal. Nos anos 80, com a redemocratização, o prédio testemunhou a efervescência cultural da Manaus cidade. Festivais de teatro amador, nos pátios, celebravam o bicentenário da Inconfidência Mineira, adaptando peças de Álvares de Azevedo ao contexto amazônico, com atores vestindo trajes de folhas de Vitória Régia. Uma crônica de 1986, no centenário da inauguração, revive o plantio de uma samalmeira simbólica na praça adjacente por alunos e ex-alunos, cujas raízes hoje entrelaçam-se às fundações, representando a tenacidade da educação pública. Histórias de superação incluem a de uma aluna indígena do povo Mura, chamada Iara, que em 1990, desafiando tabus, defendeu uma tese sobre mitos do Rio na Feira de Ciências, ganhando bolsa para estudar em São Paulo e retornando como coordenadora pedagógica. Entrando no novo milênio, o Ginásio Pedro II integrou-se à rede estadual com laboratórios modestos, mas o espírito pioneiro perdurou em projetos como o resgate de línguas indígenas no currículo extracurricular. Em 2019, nas comemorações dos 150 anos de fundação, ex-alunos reuniram-se para uma missa ecumênica na capela interna, rememorando como o prédio sobreviveu a um incêndio em 1920, causado por um raio durante uma tempestade amazônica, com baldes de água do poço central salvando pergaminhos coloniais. Essas narrativas tecem a tapeçaria de uma escola que não só ensinou, mas moldou a identidade da província, de seringueiros analfabetos a diplomatas globais. Hoje, em 2025, o Colégio Amazonense Dom Pedro II continua como patrimônio tombado, com reformas recentes preservando sua fachada neoclássica, enquanto integra tecnologias digitais ao ensino, formando cerca de 1.500 alunos anualmente em um ambiente que equilibra tradição e inovação, resistindo aos desafios da pandemia, com aulas híbridas e projetos de sustentabilidade florestal. E assim, o Ginásio Pedro II permanece como um farol eterno na selva urbana de Manaus, iluminando caminhos há mais de um século e meio. Obrigado por viajar no tempo conosco no Manaus Antiga. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para mais histórias perdidas da Amazônia. Até a próxima jornada.